Eu sou a Bey e se você acabou de chegar aqui no canal, seja muito bem-vindo. Nesse mês de outubro, eu decidi fazer alguns vídeos especiais, diferentes aqui para o canal. E uma das coisas que eu gosto de falar também é sobre filmes e séries, principalmente quando tem alguma coisa boa aí, né? Porque a gente sabe muito bem que nessa área também falta ter coisa de qualidade, com conteúdo bacana mesmo, com princípios e valores. Você sabe do que eu tô falando, né? Então, se você já assistiu o filme Som da Liberdade, esse vídeo aqui é pra você, porque hoje eu vou trazer curiosidades sensacionais que provavelmente você não sabe sobre o filme. Caso você ainda não tenha assistido e não queira um spoiler, porque aqui vai ter spoiler, gente, salva já esse vídeo para você assistir depois. Corre lá, vou deixar um card aqui em cima para você assistir o primeiro vídeo aqui do canal em que eu falo sobre o filme. E esse sim não tem spoiler nenhum, tá? Pode ficar tranquilo. Mas vamos ao que interessa, né, gente? Quais cenas e personagens desse filme, afinal de contas, são reais e quais são ficção? Outra pergunta aí que a gente vai falar um pouquinho no final. Será que esse filme pode ser classificado como um filme cristão? Ele tem aí realmente alguma ideologia por trás, como eu já ouvi falar? A gente vai ver tudo isso nesse vídeo de hoje. Primeira coisa, então. A personagem Gisele é real? Sim, é real. Se você bem se lembra, no começo do filme, ele aparece uma mulher que faz a promessa pro pai daquelas duas crianças de que elas iriam tirar umas fotos para ser modelos e que elas poderiam ser artistas, a menina tinha ali o dom musical, né? E essa mulher, sim, é inspirada em uma figura real. O nome dela é Kelly Johanna Soares. Ela foi Miss Cartagena, ela veio de uma região muito pobre ali na Colômbia, e em razão dessa exposição que ela teve aí no mercado, até trabalhando como modelo também, ela ganhou muito a confiança das pessoas naquela comunidade local. E a partir disso, então, ela começou a trabalhar numa agência de modelos para recrutar crianças. Só que, como a gente bem sabe, ela acabou usando isso, né, e a confiança das pessoas ali, dos pais inclusive, para aliciar as crianças e levá-las para o tráfico infantil. Em 2014, então, quando ela estava com 22 anos de idade, ela foi sim presa, como retrata no filme mais adiante, a gente já vai falar dessa cena também. Atualmente não tem muitas informações sobre ela, mas ao que tudo indica, ela continua presa e talvez até aguardando o seu julgamento. Segunda curiosidade, então, será que aquela cena em que eles fizeram uma operação numa ilha é real ou não é? Sim, ela é real. E nessa missão, curiosidade aqui, foram resgatadas ao todo 123 pessoas. A maior parte dessas pessoas era maior de idade, mas estavam sendo sexualmente exploradas. E, é claro, havia ali no meio delas algumas crianças. Uma curiosidade que eu encontrei sobre essa operação é que o nome que eles deram para ela em inglês é Operation Triple Take. Eles estavam ali atacando, né, 3 grupos diferentes em 3 cidades diferentes na Colômbia. As cidades eram Cartagena, Medellín e Armênia. Isso foi muito complexo, porque se vazasse alguma informação antes da hora, poderia colocar toda a operação em risco. Terceira coisa do filme, então, para a gente saber se é verdade ou não. Será que aquela cena, aquele enredo que foi criado ali para o resgate do menininho, será que ela foi real? Será que ela aconteceu mesmo? A resposta é sim. Eu assisti até uma entrevista do Tim Ballard falando sobre essa operação e ele falou com o coração muito comovido que foi algo muito difícil para ele. Ele disse que enquanto ele fazia ali alguns relatórios, né, para poder entregar inclusive para as cortes judiciais, ele teve que assistir várias vezes algumas cenas ali de gravações em que essa criança de apenas 5 anos de idade estava sendo abusada por aquele homem que era o motorista ali no carro. E ele contou que ele foi uma das primeiras pessoas a chegar naquela fronteira entre México e Estados Unidos para conseguir resgatar essa criança. Isso me leva então à quarta curiosidade. Será que aquele colar que o menininho entregou para o Tim Ballard, será que é real? Aquilo realmente aconteceu? A resposta é sim, isso aconteceu de verdade. E aqui, gente, tem elementos incríveis que o próprio Tim falou que talvez as pessoas nem fossem acreditar que isso pudesse ser verdade. Naquele pingente, tem ali uma referência a um versículo que está em 1 Timóteo 6,11, que diz exatamente assim: "Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão." E o mais impressionante ainda de tudo isso, gente, é que o nome do Tim é Timothy. E ele entende que isso realmente foi um sinal de Deus, que aquela seria a missão da vida dele. Mas, como a gente falou antes, né, gente, nem tudo que tá no filme é real. E chegou a hora, então, de eu revelar pra você uma parte do filme que não aconteceu. Mas antes disso, se você tá curtindo esse vídeo, já se inscreve, já curte aí o vídeo também. Isso vai ajudar o canal a crescer. E a gente vai poder espalhar, né, mensagens aí dos outros vídeos também para muitas e muitas pessoas. Mas voltando então, gente, o que não aconteceu, o que está no filme,
é aquela operação em que o Tim e o outro homem que estavam com ele, que daqui a pouco a gente vai falar dele, se disfarçam de médico e vão até ali a mata selvagem da Colômbia para fazer o resgate daquela linda menininha, a Rocio. Apesar disso, sim, está baseado em fatos reais. Essa operação, na verdade, ela foi conduzida pelo Tim Ballard, ele não participou diretamente, né, indo em campo, e os agentes que estavam trabalhando ali com ele, que na verdade são pessoas que trabalham para a organização não governamental que hoje ele coordena, eles estavam atrás de um menino chamado Gard. E isso tudo aconteceu na fronteira entre Haiti e República Dominicana. A história do menininho Gard, que na época tinha 3 anos, é que ele estava com o pai dele na igreja num domingo pela manhã no Haiti e logo depois ele acabou sendo raptado. E como esse menininho nasceu nos Estados Unidos, ele tinha dupla cidadania. Por esse motivo, o pai dele buscou então a embaixada americana para poder ver o que eles poderiam fazer para localizar o filho. E foi então que essa operação toda foi montada para ir atrás do menininho Gard. Infelizmente, eles não conseguiram encontrar essa criança, mas apesar disso, as buscas nunca pararam e ao longo de todo esse processo, muitas outras crianças já foram resgatadas do tráfico infantil. Bom, você se lembra então do personagem Vampiro, também conhecido na vida real, apesar de ser um codinome, conhecido como Batman? Esse homem existe, então sim, é um fato real. Agora vamos a alguns detalhes aqui que eu descobri sobre ele. Uma das cenas mais marcantes ali também do filme é aquele encontro que tem entre o Tim, né, que é o Jim Caviezel, junto com esse homem que, apesar de não ser, né, um policial, não estar envolvido com nenhuma organização, ele também tinha como missão de vida lutar contra o tráfico humano, contra o tráfico infantil. Então aquele diálogo que você vê ali entre os dois no filme, aquilo tudo é real, com a única exceção de que ele não esteve com uma menor de idade, como contou ali. A história real é de que ele estava com uma mulher, sim, que era maior de idade, mas que ela tinha uma filha que estava sendo sexualmente explorada. E foi nesse momento, então, que ele se deparou com aquela realidade e ele entendeu que ele precisava fazer alguma coisa. E por fim, antes da gente falar, então, se esse filme é ou não cristão, se ele tem ideologias ou não tem, tem uma questão que surgiu até como crítica por aí, que é, o que foi retratado no filme é o que acontece na maior parte dos casos de tráfico infantil, ou de tráfico humano em geral? Não é, gente. Eu encontrei inclusive no site da própria organização aí, não governamental que foi criada pelo Tim Ballard e que hoje atua aí em várias frentes resgatando muitas pessoas do tráfico, que na maior parte das vezes, as crianças são raptadas ou as pessoas são levadas aí para o tráfico através de contatos de pessoas em quem elas confiam. Aquelas cenas que a gente viu no início ali do filme, das câmeras de segurança, que mostram algumas crianças sendo raptadas, aquilo sim é real, acontece, mas não representa a maior parte dos casos. E por fim, então, gente, será que o filme Som da Liberdade é um filme cristão? É um filme gospel? Será que tem alguma ideologia por trás? Apesar de muitas mídias, inclusive ao redor do mundo aí, rotularem o filme como um filme cristão, o próprio diretor, o Alejandro Monteverde, falei bonito, né, gente? E o produtor Eduardo Verástegui deram uma entrevista em agosto desse ano falando que eles não concordam que o filme seja rotulado dessa forma. Eles não entendem que se trata de um filme cristão apenas por ter algumas referências a isso. Eles acreditam que, inclusive, teve uma tentativa da mídia de fazer essa associação para desincentivar algumas pessoas que não são cristãs, por exemplo, a assistirem o filme. Se a gente for considerar, então, a mensagem central do filme, eu, particularmente, diria que não é um filme que pode ser qualificado ou classificado como um filme cristão, um filme gospel. É só a gente comparar esse filme com outros conhecidos aí, como, por exemplo, Deus Não Está Morto, Quarto de Guerra ou mesmo Paixão de Cristo. É verdade que a gente não pode negar que tem alguns elementos cristãos no filme, como é o exemplo do versículo que eu falei antes e também da famosa frase aí que, né, ficou bem conhecida: os filhos de Deus não estão à venda. Seja como for, é inegável que o filme tem tido muito apoio no meio cristão, tanto é que ele tá aqui no canal, né, eu tô falando dele, e também por instituições que defendem valores cristãos. Em contrapartida, tem sim um grupo, esse sim com viés ideológico, que está querendo atacar o filme para descredibilizar, falando que o filme é que tem um viés ideológico. Agora pensa comigo, gente, você alertar o mundo sobre um problema que é real, que é o tráfico humano, vamos colocar aqui de forma geral. Você acha que isso é defender uma ideologia? Para mim, na minha forma de ver, você pode até deixar nos comentários aí o que você acha também, isso não é ideologia. Isso é ter bom senso, é ter valores, é ter princípios. Então qualquer pessoa de bem, seja ela cristã ou não, vai estar interessada
em divulgar isso, em trazer essa informação para as pessoas ao redor do mundo. Agora eu quero saber qual foi a curiosidade que você mais gostou desse vídeo. Deixa nos comentários aí para eu saber. Já se inscreve, a gente vai ter vídeos diferentes, coisa muito legal vindo aí nesse mês de outubro. Então já se inscreve, já curte para você não perder os próximos vídeos. Eu te espero na próxima semana, porque você já sabe, né? Eu preciso te contar.